Antes de sua morte, a arqueóloga Eilat Mazar deixou uma pista intrigante sobre algo escondido nas profundezas do Ofel, em Jerusalém. Um segredo soterrado que, segundo ela, poderia reescrever a história de uma nação. Entre muralhas gigantescas ressurgindo da poeira, selos reais marcados por mãos antigas e até mesmo artefatos importados de terras distantes, Mazar acreditava ter encontrado evidências de um passado que muitos consideravam mito, o Palácio do Rei Davi. Para alguns estudiosos, tratava-se da prova arqueológica mais importante já encontrada em Israel. Para outros, era apenas um mito perigoso, uma interpretação enviesada de pedras e fragmentos. Mas o que Mazar revelou em suas últimas pesquisas pode ter sido o ponto mais próximo de chegarmos à verdade sobre o lendário rei bíblico. Para compreender por que sua descoberta gerou tanto debate, precisamos recuar no tempo, revisitar a Jerusalém do passado e também conhecer a mulher que ousou cavar onde outros hesitavam. A mulher por trás da pá. Filha de uma família de arqueólogos, Eilat Mazar parecia ter o destino traçado desde cedo. Herdou não apenas o conhecimento técnico, mas também a coragem de enfrentar controvérsias. Suas escavações não eram simples trabalhos acadêmicos. Eram investigações que tocavam diretamente na fé, na identidade e na memória de um povo. Benjamin Mazar não era apenas um arqueólogo, era um gigante. Um homem que ajudou a moldar a arqueologia moderna de Israel, abrindo caminhos por onde poucos ousaram andar. Sua neta, Eilat, cresceu à sombra dessa figura lendária, ouvindo histórias de descobertas impressionantes, muralhas enterradas, selos reais, cidades esquecidas que voltavam à vida sob a ponta de uma pá. Para ela, a arqueologia nunca foi apenas ciência. Era destino. Desde cedo, Eilat acreditava que a Bíblia não era mito, mas memória. Onde outros viam poesia, ela via pistas. Essa convicção a separava de seus colegas. Enquanto o mundo acadêmico insistia que os textos eram frágeis demais para se apoiar neles, ela os tratava como mapas antigos capazes de guiar até os segredos mais escondidos da Terra Santa. A missão de uma vida. Sua obsessão era clara: provar a existência de Davi como rei, não como mito. Não bastava provar que Jerusalém existia. Ela queria encontrar o palácio, a sede de poder do monarca. Esse se tornaria o centro de sua vida, a peça faltante no quebra-cabeça da história. Eilat acreditava que a chave estava na cidade de Davi, a colina ao sul de Jerusalém onde tudo começou. Aquele pedaço de terra não era apenas o mais antigo assentamento da cidade, era palco de lendas. Ali, segundo a Bíblia, Davi teria se infiltrado por um poço de água, tomado a fortaleza dos Jebuseus e transformado uma vila em capital de um reino. Ecos do passado. Exploradores e arqueólogos já haviam tentado antes. Charles Warren abriu túneis profundos no século XIX. Kathleen Kenyon estudou o local e concluiu que Jerusalém não passava de uma vila da Idade do Ferro, longe do esplendor descrito pela Bíblia. Até Benjamin Mazar, avô de Eilat, chegou perto, mas nunca ousou buscar onde ela acreditava que a resposta estava. Décadas de tentativas e nada. Para muitos, o Palácio de Davi era mito ou ruína pulverizada pelo tempo. Para Eilat, era apenas um erro de direção. Ninguém havia escavado no ponto certo. A pista esquecida. Tudo mudou quando ela se debruçou sobre um detalhe que quase todos ignoraram, um versículo de 2 Samuel 5:11. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, e eles construíram uma casa para Davi. Aos olhos de muitos, apenas uma frase comum. Aos olhos de Eilat, a chave do mistério. Se Hirão, rei de Tiro, enviará especialistas estrangeiros, isso significava algo monumental. Um palácio digno de um grande rei. E onde erguer uma estrutura dessas? No ponto mais alto e mais seguro, o Ofel, a ligação entre a cidade de Davi e o Monte do Templo. Ali, havia uma estrutura misteriosa, enormes degraus de pedra conhecidos como Milo. Para a maioria, eram apenas terraços de sustentação. Para ela, eram a base de uma fortaleza real. A escavação, em 2005, finalmente recebeu permissão para escavar. O verão abrasador de Jerusalém parecia insignificante diante do peso da expectativa. Pás e baldes retiravam séculos de pó, revelando pouco a pouco paredes grossas, pedras imensas, cerâmica datada do século X a.C.
Cada camada de terra removida parecia aproximar a equipe de um segredo guardado por milênios. Eilat sabia, estava sobre a idade do ferro, o tempo de Davi e Salomão. Mas faltava uma prova inegável, um elo humano. Selos do reino. Foi então que aconteceu. Entre os escombros surgiu uma pequena bula de argila. A princípio, parecia apenas um fragmento. Mas, ao limpar a superfície, revelaram-se letras. Pertencente a Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Uma assinatura real, 14 gerações após Davi. Logo depois, outra bula, Gedalias, filho de Pazur, mencionado em Jeremias. Encontrar ambos os nomes, ligados ao mesmo período e no mesmo local, era quase inacreditável. As páginas da Bíblia, de repente, estavam gravadas em argila diante de seus olhos. Eilat tremia de emoção. Não eram apenas pedras, eram pessoas. Pessoas que viveram, governaram e escreveram história naquele lugar. O grande debate. Mas a comunidade acadêmica não se rendeu. Para uns, aquilo era prova definitiva. Para outros, coincidência conveniente. Céticos apontaram falhas na cronologia, sugerindo que a construção poderia ser posterior, talvez século IX ou VIII a.C. Alguns alegaram que não era palácio, mas armazém, templo ou fortaleza. Quanto às bulas, diziam que pertenciam a tempos diferentes, sem ligação direta com Davi. Mas Eilat não recuou. Para ela, as evidências, estratigrafia, cerâmica, monumentalidade da construção e localização estratégica formavam um quadro claro. Aquilo era o palácio. A revelação do Milo. Eilat foi além. Acreditava que o gigantesco terraço de pedras em degraus era o Milo mencionado na Bíblia, fortificado por Davi. Não era apenas sustentação, era parte da própria fortaleza de Sião. A residência real teria sido erguida sobre essa muralha colossal, protegida e imponente. Essa interpretação mudava tudo. Não se tratava apenas de uma casa real, mas de um projeto arquitetônico pensado para dominar a paisagem e simbolizar poder. A segunda grande descoberta. Em 2010, veio mais uma revelação. Ao escavar no Ofel, sua equipe encontrou uma muralha monumental e os restos de um portão real. As pedras eram gigantescas, e a cerâmica confirmava. Século X a.C., a era de Davi e Salomão. Se Jerusalém fosse apenas uma aldeia, por que construir muralhas tão enormes? Ali estava a prova de que era uma capital, com governo centralizado e defesas dignas de um reino poderoso. O Poço de Warren. Restava, porém, uma última questão. Como Davi conquistara Jerusalém? A Bíblia dizia que Joabe entrará pela passagem de água. O túnel, descoberto por Charles Warren no século XIX, parecia estreito demais. Muitos diziam que era mito. Mas Eilat não descartava a possibilidade. Para ela, o sistema hídrico escondia ainda mais respostas. Talvez ali estivesse a confirmação do primeiro passo de Davi rumo à capital eterna, chamada a ação. E se essa jornada já te surpreendeu até aqui, imagine o que ainda pode estar enterrado sob as pedras de Jerusalém. Deixe o seu like para que mais pessoas descubram esse enigma junto com você e continuemos juntos até o fim dessa história. Porque se o palácio de Davi foi real, o que mais da Bíblia aguarda para ser desenterrado? Em sua obra final, Eilat Mazar não se limitou a escavar pedras ou ruínas. Ela voltou ao ponto crucial do debate, a fonte de Gion e o poço de Warren. Para Mazar, as interpretações tradicionais eram simplistas demais. Sua última publicação, lançada póstumamente, defendia que a chamada Fortaleza de Sião não era apenas um muro isolado, mas todo o complexo fortificado que cercava a fonte de Gion, a única fonte de água de Jerusalém na época. Proteger essa fonte, dizia ela, teria sido a prioridade absoluta de qualquer rei. E, para Mazar, Davi foi perspicaz o suficiente para garantir o controle de todo esse sistema de defesa hídrica. Sua carreira não se resumia a encontrar um palácio. Tratava-se de mudar a narrativa arqueológica de uma era inteira. Com coragem, ela trouxe de volta à tona a arqueologia bíblica, forçando até seus críticos mais ferrenhos a reavaliar suas próprias certezas. Hoje, mesmo sem consenso, suas descobertas são parte essencial de qualquer debate sério sobre a Jerusalém antiga. A pergunta, no entanto, continua a ecoar.
A grande estrutura de pedra é realmente o palácio do rei Davi? A cerâmica, as bulas e os blocos maciços sugerem que sim. Mas, sem uma inscrição que declare aqui está o palácio do rei Davi, talvez a resposta definitiva nunca chegue. E você? O que esses vestígios dizem sobre o rei Davi e o alcance de seu reino? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se essa história já te deixou intrigado, não saia daí. Clique no próximo vídeo e descubra outro enigma fascinante que a arqueologia bíblica ainda guarda.